Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 13 de maio de 2022. Brasileiros são os que mais se preocupam com bem-estar mental. 3 em cada 4 pessoas no Brasil, 75%, afirmam pensar muito ou consideravelmente em seu próprio bem-estar mental. É o que aponta a pesquisa World Mental Health Day 2021, realizada pela Ipsos com entrevistados em 30 países. O percentual coloca os brasileiros como os que mais se preocupam com o assunto entre todos os entrevistados no levantamento. Logo atrás do Brasil, a África do Sul, 73%, e o Peru, 71%, são as nações cujos respondentes mais admitem se preocupar com sua saúde mental. Por outro lado, chineses, 26%, sul-coreanos, 31%, e russos, 33%, são os que demonstram pensar menos no tema. A média global é de 53%. A preocupação dos brasileiros pode ser vista como um reflexo da alta incidência de transtornos de saúde mental no país. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que somos o país mais ansioso do mundo e o mais deprimido da América Latina. E a pandemia agravou esse cenário, trazendo um aumento no número de casos, analisa Helena Junqueira, gerente de pesquisa na Ipsos. Com relação ao bem-estar físico, 74% dos brasileiros dizem pensar sobre o assunto. Os que mais se preocupam são a África do Sul, 85%, Colômbia e Peru, empatados com 84%, e Argentina e México, empatados com 82%. Mais uma vez, a China lidera entre os que apresentam menor reflexão sobre o tema, com 41%. Sul-coreanos, 48%, e holandeses, 52%, ficam na segunda e terceira posições, respectivamente. Globalmente, a média de pessoas que diz pensar muito ou consideravelmente na própria saúde física é de 68%. Entre todos os entrevistados, os perfis que mais demonstram se preocupar tanto com a saúde mental quanto com a saúde física são as mulheres e as pessoas com menos de 35 anos. As mulheres são o público que mais sofre com questões de saúde mental e um dos motivos é a carga de responsabilidade que socialmente é colocada sobre elas. Com o isolamento social e os filhos estudando em casa, surgiram tarefas extras que geralmente recaem sobre a mulher, comenta Helena. O que importa mais? Para a grande maioria dos respondentes do Brasil e do mundo, o bem-estar físico e o bem-estar mental possuem o mesmo grau de relevância ao avaliar a própria saúde. Entre os brasileiros, 78% acreditam que ambos os vieses são igualmente importantes. 16% acham que a saúde mental importa mais e 4% dão mais valor à saúde física. Na média dos países pesquisados, 79% avaliam que saúde mental e física são igualmente importantes, 12% creem que o bem-estar mental é mais relevante e 6% acreditam que importa mais a saúde física. Apesar de ambos os assuntos terem o mesmo peso na opinião das pessoas do Brasil, mais da metade, 55%, acha que o sistema de saúde brasileiro se preocupa mais com a saúde física da população do que com a saúde mental. Além disso, para 40% dos entrevistados no país, a questão do bem-estar mental é um dos 3 maiores problemas sanitários enfrentados na atualidade, tendo crescido mais de 13 pp em relação ao último ano. Os brasileiros estão cada vez mais conscientes em relação à importância da saúde mental, que é um tema ainda ligado a preconceito e falta de informação, mas temos observado essas questões sendo trazidas à tona pela mídia e pelas redes sociais. Falar sobre o assunto e divulgar informações confiáveis é fundamental para que a saúde mental deixe de ser um tabu,
finaliza Helena. A pesquisa foi realizada com 21.513 pessoas com idade entre 16 e 74 anos em 30 países. Os dados foram coletados de 20 de agosto a 03 de setembro de 2021 e a margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a busca do bem-estar, na questão 719. Merece censura o homem, por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Conflitos Existenciais, afirma que o bem-estar e a felicidade no mundo são possíveis, desde que seja desenvolvido o empenho por conseguir. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena. Mesmo no caso das expiações vigorosas, enquanto vigem trabalham pela libertação do ser encarcerado, logo seja concluída a reeducação. Os estudiosos da conduta psicológica constatam também que essa felicidade é possível, porque existem fatores fisiológicos que a propiciam, e referem-se ao milagre da dopamina, o neuropeptídeo que a fomenta e a produz. Experiências cuidadosas com tomografia computadorizada apresentam as áreas cerebrais onde se situam a felicidade e infelicidade, resultado das emoções e dos fenômenos físicos produzidos pela dopamina, bem como por outras substâncias, assim confirmando a tese de natureza orgânica. Um sentimento qualquer envia impulsos, procedentes do tronco cerebral ao cerebelo, que os processa e envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative as circunvoluções na área do lóbulo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Ocorre, assim, todo um processo eletroquímico, através do qual o sentimento estimula as áreas próprias que o transformam, conduzem e materializam. É fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas, e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Aprofundando-se mais a sonda no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito, que a exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo, na sua feição de ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de maio de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.